amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Agradeço, doutor Matheus Maier Milanês, e concedo a palavra ao doutor Celso Sanches Vilardi, que fará a sustentação oral pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro. Doutor Vilardi tem a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Cristiano Zanin, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, eminente relator do presente caso, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, decana dessa turma e vice-decana do tribunal, excelentíssimo ministro Luiz Fux, excelentíssimo ministro Flávio Dino, cumprimento também o excelentíssimo Procurador-Geral da República, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu inicio a minha sustentação dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. E por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, do meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República. Lembrando que, abre aspas, a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Essa decisão de Jair Bolsonaro de falar aqui na frente do Senado Federal não foi só dele. Ao lado ali de Jair Bolsonaro tinha um dos integrantes da defesa, um dos advogados de Jair Bolsonaro, que acompanhou Jair Bolsonaro durante todo esse processo lá no Supremo Tribunal Federal. Pode ser que Celso Vilardi não sabia dessa situação,
Mas Jair Bolsonaro não veio dar uma entrevista coletiva de forma ali atabalhoada ou pensada apenas por ele. Durante o julgamento, a gente recebeu esse aviso de pauta de que Jair Bolsonaro estaria aqui no Senado Federal, no gabinete Flávio Bolsonaro, e que depois ele se pronunciaria, que ele daria uma entrevista coletiva. Tanto é que ele estava acompanhado de parlamentares, deputados, do senador que é filho dele, do líder da oposição, Rogério Marinho, e também de parte dos advogados que fazem, então, parte dessa defesa de Jair Bolsonaro. Importante a gente ressaltar esse ponto. Jair Bolsonaro não desceu aqui e falou por ele, ele estava, sim, acompanhado da defesa dele lá no Supremo Tribunal Federal. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de abril de 2025. São 9 horas da manhã. Advogados afirmam que não há muito mais o que fazer. Recursos se esgotaram e ameaças não funcionaram. A defesa já até aceita a tornozeleira em lugar de prisão preventiva. Diante da vastidão de provas documentais, testemunhais e indiciárias em papel, em áudio e em vídeo, a defesa de Jair Bolsonaro quer apelar para a redução de danos. Na verdade, as defesas de todos os réus dos 4 núcleos golpistas que estão usando tornozeleira decidiram não pedir mais a retirada do aparato porque é preferível a prisão preventiva. No caso de Jair, a internação suspeita em hospital por período muito estendido e as suspeitas anteriores, sobretudo o filho dele fugir para os Estados Unidos e abandonar o mandato, sugerem que há um plano de fuga em curso em caso de necessidade. O que falta para Jair Bolsonaro fugir é o esgotamento, ou era o esgotamento, dos planos A e B. O A é o projeto de anistia, que já sabemos que não vai ser aprovado. O presidente da Câmara, inclusive, já bloqueou no Instagram ontem a Associação de Famílias dos Réus do 8 de janeiro. O plano B era a intimidação do Supremo via ameaças de Eduardo Bolsonaro falando em nome de Donald Trump. Com a prisão de Fernando Collor de Mello, o Supremo já estabeleceu o rito que será adotado para Bolsonaro e que as tentativas de atrasar o julgamento, como a internação forçada, só servirão para apressar o processo inteiro. Pois é, aqui está o recebimento da denúncia do Jair Bolsonaro de todos os réus, né? O voto do relator, Alexandre de Moraes, sobre os 34 réus denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Foram 200 páginas, com principalmente a questão das preliminares, que tocam no que você ouviu o advogado do Bolsonaro falando. Tudo isso que ele disse, que não havia nada contra ele, contra o Bolsonaro, tudo isso já foi derrubado, porque ele tenta apelar para a tese da prisão do Mauro Cid, que desencadeou toda a investigação contra Bolsonaro e produziu todas as provas. O que é que o Bolsonaro já pediu várias vezes foi negado, inclusive a penúltima foi a ministra Carmen Lúcia, porque a última foi no dia do julgamento da denúncia da PGR. A penúltima foi a ministra Carmen Lúcia negar a anulação de todo o processo, porque as provas todas vieram da prisão do Mauro Cid, que foi por conta do cartão de vacina lá em abril de 2021. É disso que o advogado está falando. Muito bem, o que é que acontece? O STF já decidiu várias vezes o seguinte: primeiro, que o Mauro Cid ele fez um acordo de delação e não foi por conta de vacina. Ele propôs uma troca e nessa troca ele deu todas as informações sobre a tentativa de golpe, sobre a minuta golpista, sobre as joias, sobre tudo que ele tinha que dar. E o STF já disse que não vai anular as provas. E não vai anular a delação, porque a delação foi de revelar crimes. Então você não pode fechar os olhos para os crimes, porque o Bolsonaro não vai ser denunciado pelas joias. O Mauro Cid, inclusive, ele teve o benefício do acordo de delação premiada. Então, o advogado está malhando em ferro frio. E ele já sabe disso,
E esse advogado, ele quase saiu da defesa do Bolsonaro quando ele deu essa entrevista que você viu agora no vídeo de entrada desta edição. O fato é que o Celso Vilardi, ele busca não confrontar o STF, busca o entendimento, e agora as notícias que vêm, que você vai ver nessa edição, é que o Vilardi, ele tenta negociar a dosimetria, ou seja, o tamanho das penas, o regime, é uma série de coisas aí. A questão vai ser redução de danos, o que a defesa do Jair e dos outros também vão tentar, porque há muita prova. Você vê aqui a quantidade de provas, você tem tudo discriminado na denúncia, você tem fotos, você tem áudios, você tem vídeos, você tem todo tipo, toda sorte. Olha só, eu vou aqui porque é muita coisa, né? É muita coisa. Você vê muito, muito material para ser analisado, tem diálogos, tudo isso tem trocas de mensagens e tem áudios por WhatsApp, né? Então, o fato é que o Bolsonaro, ele, com essa internação, ele criou uma situação muito pior para ele. É muito pior porque, na verdade, essa decisão do Jair Bolsonaro de se internar por quase... daqui a pouco ele está indo, na verdade, ele está indo para a terceira semana. 20 dias internado. E isso é algo, na UTI, é algo que não convence ninguém. Está mostrando que há um plano de ficar resguardado dentro do hospital. Por quê? Porque há uma suspeita da defesa do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro de que ele estava para sofrer medida cautelar a qualquer momento. Então é por isso que ele foi para a UTI. E você tem aqui um vídeo que explica muito bem isso, que nós vamos ver agora. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira na UTI do hospital onde ele está internado aqui em Brasília uma intimação sobre o caso do golpe de Estado, em que ele é réu no Supremo Tribunal Federal. O STF tinha decidido esperar uma melhora do quadro médico para entregar essa intimação, mas a decisão mudou depois que o ex-presidente participou de uma live na internet na noite de terça-feira, 22 de abril. Segundo o STF, a divulgação da live demonstrou a possibilidade de ele ser citado e intimado ainda nesta quarta. Esse aqui é o documento levado por um oficial de justiça. A assinatura indica que Bolsonaro recebeu e assinou o documento às 12h47. O documento é uma etapa do processo. Agora, o ex-presidente está informado oficialmente sobre a abertura da ação penal no STF. Bolsonaro esperava que acontecessem duas coisas. Uma delas era a pressão do Donald Trump e do governo dos Estados Unidos, e isso se traduziu em ameaças, em confrontação. Ele primeiro começou a confrontar o STF com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, achando que o tribunal ia dizer: nossa, os Estados Unidos vão jogar uma bomba atômica aqui no Supremo e vão acabar com todos nós. E o STF mostrou que não tem menor preocupação com as ameaças de Bolsonaro, do filho dele, de que vai tirar o passaporte, vai proibir a entrada do Moraes nos Estados Unidos. É uma espécie de troco pessoal que o bolsonarismo quer dar, porque o Alexandre Moraes confiscou o passaporte do Bolsonaro, né? E, enquanto isso, o Donald Trump andou até fazendo elogios ao Brasil. O Donald Trump não quer mais encrencas, porque ele está encrencado, ele comprou uma briga com a China que não pode vencer, andou ligando para o Xi Jinping da China para tentar um acordo, depois ele chutar a porta, ele vai lá e começa a consertar a porta que ele arrebentou, não é? E o mundo sob Trump está crescendo menos, os Estados Unidos estão entrando numa crise enorme e a possibilidade de os Estados Unidos gastarem mais munição para comprar briga com o Brasil, atacando o Poder Judiciário brasileiro, é muito pequena. O Trump está sendo aconselhado
Em se tratando de Donald Trump, ninguém sabe o que pode acontecer. Mas mesmo se ele bloqueasse a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, isso aí ia gerar uma medida de retaliação diplomática, iam proibir alguém de lá, talvez ministros do Supremo ou o próprio Elon Musk, por exemplo, né, de entrar no Brasil. Que, aliás, o Elon Musk está respondendo uma ação penal aqui e há a possibilidade, eu já publiquei aqui essa matéria, o STF, não é possibilidade, o STF pretende tornar réu, abrir uma ação penal contra o Elon Musk se o Donald Trump tomar alguma medida contra o Jair Bolsonaro. Então, esse plano também subiu no telhado. E agora, a prisão de Collor está sendo tratada por ministros do STF como precedente para o caso Bolsonaro. Porque a jurisprudência sobre os recursos protelatórios do Collor é mais ou menos a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo. Ele fica entrando com ações e tal. Então o STF já deu um aviso para o Bolsonaro. Se ficar entrando com protelação e adotar essa mesma tática do Collor, vai pelo mesmo caminho do Collor. A prisão do Collor de Mello por decisão do STF é tratada por ministro da Corte como um precedente para eventual condenação de um outro antigo ocupante do Palácio Alvorada, Jair Bolsonaro. Integrantes do tribunal ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo como ministros e assessores destacam que a rejeição do segundo recurso de Collor contra a condenação, considerado protelatório, ou seja, de atrasar o processo, seguiu uma jurisprudência criada no caso do Mensalão. Essa foi uma forma de evitar que as defesas lancem mão de recursos semelhantes aos já rejeitados pelo tribunal como forma de adiar o início e o cumprimento da pena. Então aí, para o Bolsonaro, o cerco se fecha de uma forma muito séria. O Bolsonaro expõe sondas e cicatrizes no hospital e pesquisadores veem estética para unir os apoiadores do Bolsonaro. Está claro que ele está fazendo daquilo ali um teatro para tentar pressionar o Supremo com um procedimento cirúrgico que não tem nada a ver com o processo. Se cada pessoa que tem problemas com a justiça, problemas criminais com a justiça e ficar doente, tentar expor as suas dores, os seus sofrimentos para se evadir da lei, não vai ter ninguém preso no país, porque todo mundo vai achar alguma... Aliás, a pena de prisão, o processo que leva uma pessoa à prisão, é muito doloroso. O melhor é fazer o que o próprio Jair já chegou a sugerir para os criminosos uma vez: não cometa crimes, para não ir para a cadeia, né? Porque cadeia é coisa dura, coisa ruim. A defesa de Collor, como você vê, é a mesma tática. Apresenta laudo médico, volta a pedir prisão domiciliar, aí o Collor parece que está meio zureta e diz que não tem nada, e é uma situação patética, não é? Uma situação patética, e o Bolsonaro também está passando por isso. Todo mundo viu o show que ele deu numa UTI fajuta, que deixa entrar quem quiser, deixa a equipe de TV entrar com um refletor, com cabos, com câmeras, com todo o aparato de uma equipe de televisão, né? Quem já viu uma reportagem ser feita em loco sabe como funciona. Enquanto isso, o Lula foi puxando o tapete do Bolsonaro com a direita, que já sabe que Bolsonaro já era, né? Então o Lula já se aproximou do Centrão, já rendeu os primeiros frutos. Por quê? Porque o Hugo Mota já pulou fora da anistia, é outra esperança do Bolsonaro que se esvai, não é? E o Centrão está acenando para o Lula aí e pondo pressão para o Bolsonaro para ele desistir de ser candidato, para que um nome da direita possa ser lançado para 2026, que até já é tarde, né? Porque o único plano da extrema-direita e da direita também, o Centrão até agora, é o próprio Bolsonaro. Uma aposta errada que eles fizeram. E o Lula está crescendo nas pesquisas, né? A gente está vendo isso.
O ministro Barroso já deixou muito claro que não vai ter perdão nenhum, nem para os bagrinhos, nem para o tubarão que comanda os bagrinhos, né? Ele deu uma entrevista e disse que o que aconteceu em 8/1 é imperdoável, a Carmen Lúcia, todos eles já mandaram recado, eles não querem ouvir. Tudo bem, eles podem não querer ouvir, mas isso não vai mudar a realidade. O chefe do Poder Judiciário disse que cabe ao Congresso reduzir as penas dos envolvidos nos atos golpistas e que seria desejável a conclusão do julgamento de Bolsonaro antes das eleições. O presidente do STF se opõe à anistia aos envolvidos nos ataques democráticos do 8 de janeiro. Em entrevista ao jornal O Globo, ele afirma que não cabe ao Congresso reduzir pena de ninguém e afirma que o melhor cenário seria concluir o julgamento de Bolsonaro ainda neste ano. Então, aí é uma perda de tempo que eles estão adotando, que inclusive agrava a situação, não é? Mostra para o STF que eles estão... É gente que tentou um golpe de Estado. O que é que vê o Supremo? Gente que tentou um golpe de Estado é capaz de qualquer coisa. Não é? Os bolsonaristas estão jogando bombas, os bolsonaristas estão matando gente por conta da política. Não é? Agora mesmo um bolsonarista que matou por causa do Bolsonaro foi preso. Não é? Aquele que matou o guarda municipal lá em Foz do Iguaçu. Você teve vários atentados a bombas aí, um inclusive que chegou a ser perpetrado, não é? Com a morte do autor. Então, quer dizer, não é vingança, é uma pressa para tirar esse fantasma que é Jair Bolsonaro da cena política no país. Não é? O reality show do Bolsonaro, direto da UTI, foi um fracasso de audiência. Entre agosto de 60 e final de 67, o Recife parava todas as noites de domingo para assistir na TV o Jornal do Comércio, o programa Você Faz o Show, apresentado por Fernando Castelão e Lolita Rodrigues. Ele de black tie, ela com vestidos famosos. Era muito chique e a televisão uma novidade. Ao vivo, o programa era animado por uma orquestra. O colunista lembrou disso a propósito do reality show estrelado por Bolsonaro desde que foi operado. Não há quem concorra com Bolsonaro por um prêmio milionário. Só figurantes, familiares, amigos, médicos e enfermeiras encenaram a peça, cujo título podia ser O Martírio do Messias, aquele que pôs sua vida em risco para salvar o Brasil do comunismo. O comunismo nunca ameaçou o Brasil, o machão imbrochável e incomível está à beira da morte e confessou que usa Viagra. Não é? O show de horrores transmitido diretamente de um quarto de hospital tem a ver com a necessidade de Bolsonaro de comover e insuflar os ânimos contra o STF. Uma péssima estratégia. Por quê? Os ministros do STF veem recados a Bolsonaro na prisão de Collor. Não é? Eles não veem, eles estão dizendo isso, Integrantes da corte avaliam que a ordem expedida por Moraes indica que tentativas de atrasar o eventual julgamento da pena não vão ser aceitos e reforçam que o caso não deve ser levado para o plenário. Muito bem. Os ministros do STF também sabem que Bolsonaro quer fugir. Eles não descartam o plano de fuga de Bolsonaro em andamento com o filho dele, 03, nos Estados Unidos. A ação do Eduardo Bolsonaro prejudicou a liberação do passaporte do pai dele. O Alexandre de Moraes destacou na decisão que cassou o passaporte que a conduta do filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, é uma atitude que induz a crença que ele foi para lá para preparar a fuga do pai. E aqui vem a situação que o Bolsonaro está enfrentando. Essa questão da fuga do Bolsonaro faz com que o Supremo Tribunal Federal acredite que agora, quanto mais se estreita, se afunila o processo contra ele, maior é a chance de ele fugir de novo. Como a gente sabe, ele já fugiu dos Estados Unidos para os Estados Unidos quando terminou o mandato, depois foi se abrigar na embaixada, depois ele chegou a não ir ao segundo dia do julgamento da denúncia contra ele no STF,
por medo de ser preso. Isso significa, sabe o quê? Que ele queria evitar encontrar com a justiça, ele queria bloquear, obstruir a justiça, a ação da justiça, se quisesse prendê-lo ou colocar a tornozeleira. E agora, o topo disso foi ele se abrigar no hospital para evitar a intimação para apresentar sua defesa, que abriria o processo, e também a citação por ter se tornado réu. Mas pior do que isso, o Bolsonaro ele tem pavor da tornozeleira eletrônica, tanto quanto tem pavor de uma prisão preventiva. Porém, os advogados de todos os réus ficaram muito bravos com esse Felipe Martins, porque aquele Sebastião Coelho, aquele advogado que deu piti no primeiro dia do julgamento da denúncia contra o Bolsonaro, lá no STF, ele fez um discurso pedindo para tirar, agora no julgamento recente da denúncia contra o Felipe Martins, ele pediu para que fosse tirada a tornozeleira. E os outros réus, os advogados dos outros réus, inclusive o advogado do Bolsonaro, não querem guerra contra a tornozeleira. Você vai entender. Durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal na última terça-feira, o advogado Sebastião Coelho fez um apelo pela retirada da tornozeleira eletrônica instalada em Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais da presidência durante o governo Bolsonaro. O equipamento passou a ser usado como uma das condições para Martins ser solto em agosto do ano passado, após passar 6 meses em prisão preventiva. Ele é investigado por dar suporte para Bolsonaro encontrar fundamentos jurídicos que permitissem reverter a derrota eleitoral, ou seja, ele fez a minuta golpista. Em caso de recebimento da denúncia, eu rogo a Vossa Excelência que essas cautelares sejam afastadas. Não há necessidade de Felipe Martins usar a tornozeleira, disse o Sebastião Coelho. A investida da defesa de Martins não é a unanimidade entre os advogados dos outros investigados. O que é que eles dizem? Eles dizem que é muito melhor uma tornozeleira do que uma prisão preventiva. Eles sabem que a tornozeleira é o que permite que a medida extrema de prisão preventiva não seja adotada. E no caso do Bolsonaro, a certeza dos ministros do STF de que ele vai fugir é muito grande, e essa da UTI agora foi um indicativo que ele vai tentar qualquer coisa, porque ele chegou ao limite de expor as suas marcas, de transformar um hospital num circo. O que mais ele é capaz de fazer, os ministros do STF não têm dúvida que ele, vendo que só resta a fuga, ele vai tentar fugir. Então a prisão preventiva é uma possibilidade, e a defesa do Jair Bolsonaro já o advertiu. O Celso Vilardi, aquela reportagem, eu coloquei só um trecho sobre a entrevista do Bolsonaro na porta do STF, mas essa reportagem ela diz basicamente que o Celso Vilardi chegou a pedir para sair do caso. E aí ele foi convencido, o Bolsonaro falou, não, agora eu vou me comportar, etc, etc, porque os advogados ficaram inconformados, e agora a defesa do Jair Bolsonaro já disse a ele que seria melhor não guerrear contra a tornozeleira eletrônica, se vier essa possibilidade, porque se ele fizer algum discurso, tentar se vitimizar e colocar o gado contra o STF por causa da tornozeleira, o que ele vai ganhar em troco é ver o sol nascer quadrado antes da hora. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.